Inteligência artificial pode criar tudo, ou quase tudo. Aumento de dataset com redes neurais generativas adversárias. Há aproximadamente 2 milhões de anos atrás, testemunhava-se a inédita utilização do fogo pelo homem. O Homo erectus, um ser dotado de um raciocínio evoluído, percebeu que, ao friccionar duas pedras, produziam-se faíscas que, se colocadas num ambiente de fácil combustão, era possível obter o fogo. O domínio do fogo desempenhou um papel importante na história humana, pois, com ele, os primeiros hominídeos conseguiam se proteger de grandes predadores, preparavam melhor seus alimentos e também suportavam as baixas temperaturas do planeta, o que favoreceu para a expansão da espécie. Similarmente, mas já na era recente, o filósofo e matemático Tales de Mileto percebeu que, ao esfregar um pedaço de seiva de árvore petrificada em um tecido de lã, um fenômeno físico curioso acontecia. Fragmentos de palha e madeira passavam a ser atraídos pela lã. Nascia ali o primeiro experimento prático que se tem registro do uso da eletricidade. E hoje, como sabemos, a eletricidade move o nosso mundo. Mais do que nunca, somos dependentes da sua geração e consumo. E esse consumo, estima-se que esse consumo pode até mesmo triplicar nos próximos 40 anos. Tá, mas por que estamos falando disso? Não há dúvidas de que o fogo e a eletricidade tiveram um papel importante na história humana. Porém, existe uma tecnologia que promete ser ainda mais impactante em nossas vidas. Nas palavras do CEO do Google, Sundar Pichai, a inteligência artificial é uma das coisas mais importantes que estamos trabalhando como humanidade. E ela é ainda mais profunda do que a descoberta do fogo ou o uso da eletricidade. Será que foi exagero da parte dele ao dizer isso? Bem, estamos nos referindo ao diretor executivo de uma das empresas mais valiosas do mundo. O Google hoje está avaliado na casa de trilhões de dólares, e grande parte do seu valor de mercado está atrelado à sua visão de futuro. O Google, mais do que ninguém, sabe o potencial da inteligência artificial e sabe também como ganhar muito dinheiro com isso. Olá a todos, eu sou o Carlos Eduardo Rocha, tenho 19 anos, sou estudante do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Também sou facilitador do projeto Include, da Campus Party, que leva o ensino de tecnologia e robótica a crianças e jovens. E também desenvolvo pesquisa na área de inteligência artificial dentro do próprio IFG. E hoje, o meu objetivo é mostrar a vocês as aplicações da inteligência artificial, como ela funciona e como ela pode potencializar os seus projetos. Quando falamos em inteligência artificial, essa é a imagem que vem à mente de muitas pessoas. Humanos sendo subjugados por máquinas com a autoridade de semideuses. Mas sabemos que, na prática, não é isso que acontece. A inteligência artificial é a tentativa de replicar a inteligência humana em máquinas. E quando falamos em máquinas, estamos se referindo, por exemplo, ao celular que você está segurando agora. E eu tenho certeza que o seu celular não se assemelha a nada como isso aqui. Então, surge a pergunta: como podemos compreender a inteligência artificial? Existem pelo menos 2 tipos de inteligência artificial. A primeira tem um nível de raciocínio comparado ao nível humano.
ela consegue realizar tarefas e resolver problemas que se assemelham à capacidade da nossa mente. O seu nível de cognição é tão elevado que ela consegue se sair bem na resolução de problemas que ela nunca foi treinada. E não só isso, esse tipo de inteligência artificial tem ciência da sua própria existência e das coisas ao seu redor. Porém, essa inteligência artificial não existe. Ela é meramente teórica e ainda não conseguimos criar nada que detenha todas essas características. Por isso, quando falamos em inteligência artificial, estamos nos referindo ao segundo tipo, sistemas especialistas que são treinados para resolver uma classe específica de problemas. Esse tipo de inteligência artificial é programada, treinada e aplicada para resolver uma única tarefa e ela dedica toda a sua complexidade nessa função. Esse tipo de inteligência artificial chamamos de inteligência artificial especialista. Um exemplo de aplicação de inteligência artificial especialista é a que vemos em veículos autônomos. Carros autônomos já são uma realidade. Tenho certeza que ninguém aqui gosta de ficar preso em congestionamentos. Porém, com veículos dotados de inteligência, é possível tornar o trânsito mais fluido, uma vez que o próprio carro traça a melhor rota até o nosso destino. Isso poupa horas do nosso dia. E não só isso. Com veículos dotados de inteligência, é possível, veículos que também se comunicam entre si, é possível até mesmo evitar acidentes, que todos os anos matam milhares de pessoas. Carros autônomos não dormem ao volante, não perdem o controle e não realizam ultrapassagens proibidas. Existe uma empresa que sabe o potencial dos carros autônomos e elétricos. A Tesla foi fundada em 2003 por 2 engenheiros no Vale do Silício, o mesmo local onde está situada Big Techs como Google, Facebook e Microsoft. Os carros da Tesla unem a esportividade, que é um desejo de consumo de muita gente, com a eficiência das baterias de íon lítio. Hoje, o valor de mercado da Tesla alcança a casa de quase $1 trilhão. E esse valor é equivalente ao valor de muitas outras marcas tradicionais somadas. Mas o que difere a Tesla de seus concorrentes? A Tesla nasce com um DNA tecnológico. O sistema de piloto automático da Tesla contém pelo menos 8 câmeras, 12 sensores ultrassônicos e um radar na parte de trás do veículo. Todos esses sensores captam dados que são passados para o algoritmo da inteligência artificial do carro. Uma vez com esses dados, o algoritmo consegue tomar decisões, fazendo com que ele tenha a possibilidade de dirigir o veículo em situações caóticas. O veículo também conta com a visão computacional, que é uma sub-área da inteligência artificial, e possibilita aos carros detectarem outros veículos ao seu redor, pessoas à margem de vias e também até prever possíveis acidentes, agindo de tal forma a evitá-los. O sistema de piloto automático da Tesla, o Autopilot, ainda está em desenvolvimento, mas com inteligência artificial, o futuro da Tesla é muito promissor. Inteligência artificial especialista também consegue fazer robôs andarem. A Boston Dynamics é uma empresa norte-americana que foi inicialmente fundada para criar robôs para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nas suas redes sociais, a Boston publica alguns vídeos que deixam as pessoas perplexas. Os seus robôs conseguem
dar cambalhotas, fazer parkour e até mesmo dançar. E dançam melhor do que eu, inclusive. Por exemplo, o Spot, que é o cão quadrúpede da Boston, já está sendo empregado em diversas áreas, como patrulhamento de cidades históricas, busca e salvamento em cavernas, e a NASA estuda a possibilidade de enviar o cão-robô a futuras missões em Marte. Já o Atlas, que é um robô bípede humanoide, tenta replicar a capacidade de locomoção humana. Os engenheiros da Boston perceberam que milhões de anos de evolução nos tornaram aptos a caminhar sobre os diversos tipos de solo. E, ao replicar essa característica em seus robôs, a Boston quer criar uma revolução nessa área, com aplicações que vai desde industriais e também militares. Mas daí fica a pergunta, né? Como a inteligência artificial de fato funciona? Vimos aqui todas as suas aplicações, mas qual o princípio básico de funcionamento de uma inteligência artificial? Vamos falar especificamente sobre um dos tipos de inteligência artificial, que é um dos mais utilizados, que são as redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais são inspiradas no neurônio biológico humano. O princípio de funcionamento do neurônio biológico consiste em um dendrito, que é um terminal de entrada, que se conecta ao corpo celular, que por sua vez vai se conectar ao axônio. Então o dendrito, ele recebe um impulso nervoso, e ele passa esse impulso nervoso para o corpo celular, que vai realizar um processamento, e após isso, esse processamento vai gerar um outro impulso nervoso que vai ser passado ao axônio. Isso aqui é o princípio básico do funcionamento da nossa mente, né? Os neurônios constituem o nosso cérebro. Inspirado nesse modelo biológico, um cientista chamado Frank Rosenblatt propôs em 1960 um modelo matemático que tentava simular a capacidade de aprendizado e de resolução de problemas do neurônio biológico. Frank propôs o neurônio artificial. Esse neurônio artificial se assemelha muito a uma função matemática. Podemos pensar numa função matemática como uma entrada de um valor, que eu chamei de x, ela passa por um pré-processamento, que vai ser a função em si, e vai nos retornar um valor y. Similarmente a uma função matemática, assim funciona o neurônio artificial. Então, o neurônio artificial vai ser nada mais do que uma entrada de dados, que a gente chama de x. Esses dados são multiplicados por valores que são chamados de pesos, representados aqui pela letra P. E logo em seguida, todos esses valores vão ser somados dentro do que nós chamamos aqui de z. Essa soma vai ser então passada a uma função, que é chamada de S aqui, e nos retorna um valor y, que é a nossa resposta. Mas o que significa cada uma dessas coisas? O x é a nossa entrada de dados. Então, quando estamos resolvendo problemas na área de inteligência artificial, precisamos de dados. E esses dados são dos mais variados tipos, indo desde imagens a vídeos, passando por textos e assim por diante. Porém, o princípio básico desses dados é que todos eles podem ser representados por números. E uma vez representados por números, eles podem ser processados pelo neurônio artificial. O P seriam os valores dos pesos da nossa rede. Os pesos são os responsáveis pelo aprendizado da rede. São esses valores que a gente procura quando a gente está treinando a rede.
Então, uma vez que a gente tenha dados e uma rede artificial, uma rede neural artificial, a gente busca atualizar, ajustar esse valor de P para que a rede nos dê a resposta que gostaríamos de ter. Já o Z vai ser simplesmente um somatório de todas as entradas multiplicadas pelos seus respectivos pesos. E após isso, após passar pelo Z e ser aplicada uma função de ativação, é retornado então o Y, que vai ser a resposta ao nosso problema em questão. Como a inteligência artificial aprende, ou especificamente como as redes neurais artificiais aprendem? Elas aprendem através dessa atualização, desse ajuste dos pesos sinápticos a partir de um erro. Então, a gente utiliza o erro da rede para poder ensiná-la a nos dar a resposta ideal. E o que seria esse erro? O erro vai ser simplesmente a saída que desejamos subtraída da saída dada pela rede. É feita essa subtração, isso vai nos retornar um número, aplicamos esse número à fórmula de atualização dos pesos, e com isso a gente vai conseguir caminhar com esse valor do peso até obter a resposta que gostaríamos de ter. Se colocarmos isso num gráfico, como o erro está elevado ao quadrado, se colocarmos isso num gráfico cartesiano, no plano cartesiano vamos ter esse gráfico que mostra uma parábola. E o ponto que a gente quer encontrar do peso, o valor do peso, é o valor que retorna o menor ponto da parábola. Além das entradas e dos pesos sinápticos, a gente também acrescenta um valor de viés. O valor de viés age para que a rede se torne mais propensa a dar uma resposta em detrimento das outras. Utilizamos o viés porque, para alguns problemas que lidamos, a rede ela sempre vai tender a retornar uma certa classificação ou uma certa resposta para o nosso problema. Então, utilizar um valor de viés encurta o caminho e encurta o tempo de processamento que a rede vai demandar. Eu falei da função de ativação, que quando as entradas são multiplicadas pelos pesos, e tudo isso é feito um somatório, é passado para uma função de ativação. A função de ativação vai ser simplesmente uma comparação. Se o somatório resultar num valor negativo, então a rede nos retorna 0 para o nosso problema. Porém, se o somatório der positivo, então a rede vai nos retornar 1. Para esse tipo de problema, estamos lidando com uma classificação binária. Uma classificação do tipo que a rede só vai nos dar 2 respostas possíveis. No entanto, existem outras funções de ativação que são utilizadas, como a sigmoide e também a hiperbólica, que tem o mesmo princípio de funcionamento, nos retornar valores entre 0 e 1. No entanto, o perceptron, que é o outro nome que damos a esse neurônio artificial, ele tem uma limitação. A grande limitação dele é que ele só consegue resolver problemas lineares. Quando falamos de problemas lineares, são problemas que a gente consegue resolver apenas traçando uma reta em nossos pontos de dados, como, por exemplo, aqui na figura. Para esse primeiro exemplo, a rede consegue se ajustar de tal forma que ela reconhece o melhor lugar de colocar essa reta e separar, assim, as 2 respostas possíveis. No entanto, quando os nossos dados não são lineares, então a rede não consegue resolver o segundo caso do problema, que são dados não lineares, ou um problema não linear. Como resolvemos isso? Para resolver isso, vamos utilizar uma outra arquitetura de rede neural artificial, que são redes neurais profundas. Para ficar mais claro, eu vou utilizar como exemplo uma classificação de imagem. Uma imagem já é algo mais complexo do que simplesmente aqueles pontos no gráfico. Quando falamos de uma imagem, estamos falando ali de um vetor de números. E esse vetor tem uma dimensão em x e uma dimensão em y. Então, para esse exemplo, estou utilizando
o dataset, o banco de imagens do MNIST, que consiste em 70.000 imagens, que vão de 0 a 9, e elas estão no formato, na dimensão 28 por 28, ou seja, 28 pixels de largura, 28 pixels de altura. Cada pixel representa um valor, e cada um desses valores são passados para a rede. São o nosso X do problema. E a nossa rede neural artificial profunda, ela fica agora assim. Na verdade, isso aqui é um conjunto de neurônios artificiais que são colocados em camadas. E cada camada vai desempenhar um papel não linear nessa resolução do problema. Então, uma vez que a gente coloca esses perceptrons, esses neurônios artificiais, em camadas internas, a gente consegue extrair características que a rede vai utilizar para resolver o problema em questão. Passamos a imagem como valor de X, é feito um pré-processamento nas camadas internas, o valor de N e M, e após isso é retornado uma resposta, que é o nosso Z. O Perceptron consegue resolver muito bem esse tipo de problema. Aliás, o Perceptron multicamadas, não o Perceptron simples, mas o Perceptron multicamadas, que são as redes neurais profundas, consegue resolver muito bem esse tipo de problema, pois ela consegue extrair essas melhores características da imagem e, como detemos muitos dados para treinamento, a gente obtém uma acurácia acima de 95% de forma bem tranquila. No entanto, classificar números de 0 a 9 ainda é uma tarefa relativamente fácil para essa arquitetura de rede. Mas, então, um problema mais difícil seria reconhecer rostos ou faces de pessoas. Por exemplo, o nosso celular, quando ligamos a câmera, automaticamente ele detecta o nosso rosto e ele mostra um quadrado em volta, né? Ali nada mais é do que uma rede neural que está fazendo aquele trabalho. Para resolver esse tipo de problema, as redes neurais profundas, elas não serão suficientes. Então, a gente utiliza as redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais são um conjunto de redes que vai buscar as melhores, que vai extrair as melhores características da nossa imagem. Quando passamos uma imagem muito grande para a nossa rede, estamos falando de valores de dimensão de largura e altura. E quanto maior essa imagem, maior o número de dados. E esse número cresce exponencialmente. É por isso que não faz sentido passarmos imagens, por exemplo, em 4K para uma rede neural profunda fazer a classificação ou resolver o nosso problema em questão. Por isso, utilizamos as redes neurais convolucionais. O princípio das redes neurais convolucionais, semelhante ao princípio de funcionamento da rede neural profunda, consiste também em extrair os valores de pixel, passar pelos pesos sinápticos e ser somado tudo isso num neurônio artificial. Só que agora, o grande ponto da questão é que esses pesos são reaproveitados durante toda a rede. Então, em vez de termos pesos conectados em cada um dos pixels para passar para o neurônio da próxima camada, temos então pesos que vão ser reaproveitados para poder gerar o que a gente chama de mapa de recursos. O mapa de recurso vai ser uma simplificação da nossa imagem, uma abstração dela. E a gente aplica vários mapas de recursos para extrair diferentes características da imagem. E essas características vão ser utilizadas para resolver o problema em questão. Quando falamos em características, por exemplo, estamos lidando com a imagem do rosto de uma pessoa, estamos querendo extrair o que é uma boca, o que é um nariz, o que é uma orelha. Então, é essa camada interna, o mapa de recursos que vai ter essa tarefa. Após isso, é feita a camada de pooling. Uma vez que temos o mapa de recursos, a gente vai reduzir ainda mais a nossa imagem, aplicando o pooling, que vai consistir em simplesmente pegar o maior valor do neurônio
que está em uma área quadricular e escolhemos esse maior valor e passamos, então, para a próxima camada, o próximo mapa de recursos. Fazendo isso, a gente consegue diminuir ainda mais a quantidade de informações que vamos precisar passar para a nossa rede principal. Então, temos aqui uma imagem que mostra o processamento completo de uma rede neural convolucional. Uma vez que passamos uma imagem, é aplicada uma primeira convolução, que vai gerar esse mapa de recursos. O mapa de recursos, então, é passado por um pooling. Esse pooling vai produzir um outro mapa de recursos, só que dessa vez de dimensão menor. E, por fim, a gente aplica lá na rede neural profunda. Ou seja, o trabalho final vai ser da rede neural profunda. Mas dessa vez, em vez de passarmos a imagem como um toda e deixar a rede neural profunda se virar, digamos assim, agora não, a gente passa apenas algumas características que são importantes para a rede predizer ou resolver o nosso problema. Tá, falamos aqui sobre problemas de classificação, diversas arquiteturas de redes neurais artificiais. Mas o tema da palestra é: inteligência artificial pode criar tudo. Como isso é possível? Vou utilizar como exemplo a mesma imagem, a geração de imagens agora. Como redes neurais conseguem gerar imagens? Descobrimos aqui que a gente consegue pegar uma imagem, passar para uma rede e ela nos retorna o que tem nessa imagem. Se é o rosto de uma pessoa ou se não é o rosto de uma pessoa. Se é o número 1, o número 2 ou o número 3 e assim por diante, dependendo da forma que a gente treina ela. Mas e se em vez da gente passar uma imagem, a gente passar o que a gente quer que a rede retorne? Por exemplo, eu vou passar que eu quero que ela me retorne um rosto e lá na camada final ela me retorne o rosto. Será que isso seria possível? Felizmente, isso é possível com o uso das redes neurais adversárias, as redes neurais generativas adversárias. Essa arquitetura de rede foi proposta em 2014 por um engenheiro que já trabalhou no Google e na Microsoft. Ele propôs uma arquitetura de rede que consegue gerar qualquer distribuição de dados, seja ela imagens, áudio, texto e diversos outros tipos. As GANs, ou redes neurais generativas adversárias, consiste basicamente em duas redes. Uma rede geradora e uma rede discriminadora. Falamos sobre redes convolucionais porque elas são aplicadas aqui nas GANs. As GANs é simplesmente uma técnica que faz uso dessas redes já existentes. Como funciona as GANs? As GANs, elas têm um princípio de funcionamento relativamente simples, em que nós temos uma rede que é responsável por gerar imagens e uma rede que é responsável por classificar essa imagem. Como que a gente gera essa imagem? Pegamos um valor de ruído, que são números aleatórios que escolhemos, passamos para a primeira rede, ela vai gerar um banco de imagens falsos, e essas imagens falsas vão ser passadas para a segunda rede, que é a rede discriminadora. Essa rede discriminadora vai ter, então, a função de dizer se essa imagem é verdadeira ou se essa imagem é falsa. E como ela consegue fazer isso? Através de outras imagens que nós passamos para ela. Dessa vez, imagens reais. E são através dessas imagens reais que a gente consegue controlar a rede. Então, se eu quero gerar imagens de rostos de pessoas, eu passo, então, como imagens verdadeiras, rostos de pessoas. Porque uma vez que a rede discriminadora esteja treinada para reconhecer rostos de pessoas, ela vai começar a diferenciar o que é um rosto verdadeiro do que é um rosto falso. E uma vez que ela consegue diferenciar isso, ela, então, passa essa resposta para a primeira rede. E a primeira rede, ela vai ter a função de enganar a segunda. Por isso são chamadas de redes adversárias. Uma está contra a outra. A primeira rede, ela quer identificar se a imagem é verdadeira ou falsa, enquanto
Aliás, a segunda rede quer identificar se a imagem é verdadeira ou falsa, enquanto a primeira rede ela quer produzir imagens falsas tão realistas que consiga enganar a segunda rede. Bem, nos meus testes, eu utilizei um banco de imagens de faces de pessoas que são, essas pessoas são celebridades, é um banco de imagens gratuito que a gente consegue baixar. São muitas imagens, mais de 200 mil imagens, mas como eu não tinha recurso computacional suficiente para processar tudo isso, eu utilizei apenas 5.000. Peguei essas 5.000 imagens, apliquei esse algoritmo das GANs e com isso eu obtive um resultado. Para isso eu utilizei a biblioteca de inteligência artificial, biblioteca de redes neurais artificiais, PyTorch, uma biblioteca muito poderosa para trabalhar com essa área. Bem, esse foi o resultado que eu obtive. Aqui a gente consegue perceber que são pessoas, mas assim, a imagem ainda deixa um pouco a desejar. Isso acontece porque eu deixei o algoritmo treinando por relativamente pouco tempo, e também dada a quantidade de imagens que eu passei, uma vez que a gente tem limitação computacional. Mas e se a gente não tivesse essa limitação computacional? E se talvez a gente pudesse passar as 200 mil imagens e deixar esse algoritmo de inteligência artificial, esse algoritmo de GANs, rodar por talvez uma semana, 2 semanas ou 3 semanas? Qual seria o resultado que a gente obteria? Esse seria o resultado. Olhando para cada uma dessas pessoas, o que elas têm em comum entre si é que nenhuma delas existem. Todas as pessoas foram geradas artificialmente por essa estrutura de rede neural, as redes neurais generativas adversárias. Conseguimos ver que as imagens são praticamente perfeitas e nós, como humanos, jamais conseguiríamos identificar o que seria uma imagem verdadeira aqui ou uma imagem falsa. Mas o detalhe é que todas são falsas. É incrível, né? Mas, tá, qual que é o nosso intuito ao gerar imagens falsas? Para que isso serve? Hoje, a gente utiliza muitos dados para poder treinar os nossos algoritmos de inteligência artificial, os nossos algoritmos de redes neurais. Precisamos de muitos dados. Porém, conseguir esses dados não é uma tarefa muito fácil. É uma tarefa que demanda recursos, principalmente tempo e recursos financeiros. A geração de dados sintéticos, a geração de dados artificiais pode ser, então, uma ferramenta para poder melhorar mais ainda essas redes que já existem. Então, uma vez que a gente detenha uma forma de gerar dados para poder treinar os nossos algoritmos de inteligência artificial, podemos potencializá-los mais ainda. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gartner diz que até 2030, a maior parte dos algoritmos de redes neurais ou da inteligência artificial, os modelos que estão sendo treinados hoje, vão ser treinados em sua maior parte por dados sintéticos, dados que são gerados artificialmente, seja pelas técnicas das GANs, seja por outras técnicas computacionais. Então, sem dúvida, as GANs têm um grande potencial e nós podemos utilizá-la para potencializar muito os nossos projetos. Obrigado, é isso. Alguma pergunta? Caso vocês queiram o código ou então os slides, eu vou disponibilizar nesse QR Code. É só tirar uma fotinho. Também vai ter minhas redes sociais, caso alguém queira trocar uma ideia depois. Estou à disposição. Muito obrigado.